Talvez esse seja um pouco mais complexo para vocês enxergarem. Ah, professora, aqui eu tô vendo que tem A, né? Mas se eu pegar esses dois, então eu posso agrupar esses dois aqui, né? Mas e esse aqui? Eu não tenho fator comum. Ó, pessoal, como é que a gente pode enxergar como sendo esse menos A? A gente não pode enxergar como sendo menos 1 que multiplicar? Não é? Quando não tem nada, não é 1? A gente só omite. Mas se a gente colocar esse menos 1 aqui, eu vou ter menos 1 e menos 1 aqui. Opa, tem o fator comum. Então, muitas vezes a gente vai ter que enxergar o 1 ou o menos 1 que está ali, que vai ser o único fator comum. Vai ser a única forma de eu agrupar. Tudo bem? Então, olha só. Então, vamos lá. Então, nós vamos agrupar dessa forma. Agora, nós temos o menos 1 aqui e o menos 1 aqui para colocar em evidência também. Então, aqui, ó, esse A ao cubo eu posso escrever como sendo A vezes A 3 vezes, certo? Mais o A ao quadrado é A vezes A, beleza? Menos 1 vezes A menos 1, beleza? Então, olha lá. Opa, vamos ver qual que é o fator comum aqui? Tem um A aqui, tem um A aqui, fator comum. Tem um A aqui, tem um A aqui, fator comum. Agora, este A que eu tenho aqui não tem aqui, então não é fator comum. Então, meu fator comum é A ao quadrado, que é A vezes A, né? Esse A, A vezes A, que é A ao quadrado. Beleza. Como é que eu coloco em evidência? Coloco ele aqui e abro parênteses. Se eu tirar o A ao quadrado daqui, ou se eu divido A ao cubo dividido por A ao quadrado, lembra lá? Ó, regrinha, ó. A ao cubo dividido por A ao quadrado. Conservo a base, subtrai os expoentes. Opa, é 2. Então vai dar A elevado a 1, ou simplesmente A, tá? Tenho que lembrar disso, divisão de mesma base, tá? Pra gente não errar, tudo bem? Então, tirando o A ao quadrado aqui, sobrou o A. Beleza. A ao quadrado e A vezes A é exatamente a mesma coisa. Quando é igual, dá 1. Ou se eu dividir A ao quadrado dividido por A ao quadrado, qualquer número dividido por ele mesmo é 1, né? Beleza. Vamos pro próximo, então. Menos. Aqui eu não vou colocar o sinal, vou olhar primeiro. Vamos observar. Opa, aqui... Qual é o fator comum? Não é só 1. Tá vendo que aqui tem menos 1 e aqui tem menos 1? Então, o meu fator comum é menos 1, né? Se aqui fosse menos A e aqui 1 mais 1, o fator comum seria só 1. Mas como aqui eu tenho o mesmo sinal, o sinal também é fator comum. Tá junto ali, tá? O menos 1 é o fator comum, tá? Beleza. E aí, vou colocar a multiplicação, abrir o parênteses. Opa, se eu tirar o menos 1 daqui, ó. Tirei o menos 1, lembrando que eu tiro o sinal também. O que sobrou? O A. Ou vocês veem aqui, ó, menos 1A dividido por menos 1, divisão. O mesmo sinal, menos com menos dá mais. Então eu corto o menos 1 com menos 1 dá A, né? Sobra só o A. E aqui, olha só, menos 1 dividido por menos 1, mais 1. Ou eles são exatamente iguais, 1. Se eles fossem com sinal trocado, menos 1, tá? Nossa, olha só. Olha o que aconteceu agora. Eu tenho aqui, ó, exatamente igual a isso. Fator comum novamente. Vamos colocar em evidência? Vamos lá. A mais 1 em evidência. Que é o que eu tenho igual nos dois termos. Então, vamos colocar um ponto de multiplicação aqui. Abro parênteses. Coloquei em evidência, né? Como é que eu faço agora? Eu posso pensar se eu tirar o A mais 1 daqui, o que sobra. Ou eu posso dividir A ao quadrado, que multiplica mais 1 dividido por A mais 1. Eu vou cortar o A mais 1 com A mais 1, vai sobrar só o A ao quadrado. Ou se eu pensar em que eu tiro isso aqui, sobrou só o A ao quadrado também. As duas formas, se eu fizer dividindo ou se eu tirar, tem que dar exatamente o mesmo valor, tá, pessoal? Senão vocês podem estar confundindo alguma coisa. Beleza. Aqui eu vou observar agora o sinal também. Olha só, se eu tirar A mais 1 daqui, ó, o que me sobra? Ó, menos 1. Certo? Então, eu posso também pensar em dividir. Olha só, vou dividir menos 1, que multiplica A mais 1 dividido por A mais 1. Corto A mais 1 com A mais 1, fica menos 1, tá? E quando eu multiplico isso, sempre preciso voltar a ter o que eu tinha. Vamos ver se a gente volta? Só para treinar, ó, este A aqui, ó, vou multiplicar A vezes A ao quadrado.
Conserva a base, somos expoentes, dá A ao cubo. Tá aqui. A vezes menos 1. Dá menos A. Ou menos 1A. Aqui, ó. Então, já achamos esse e esse. Beleza. Agora vamos para esse aqui, ó. 1 que multiplica A ao quadrado. A ao quadrado. Aqui, ó. E aqui, 1 que multiplica menos 1. Nós temos menos 1. Aqui. Voltamos exatamente para onde a gente estava. Então, a gente fez a fatoração corretamente. Tudo bem?